tudo bem? Então veja, quando a gente pensa no ser pleno, nós vamos fazer primeiro um histórico antes de chegar no indivíduo. Veja bem, vamos a partir do que a gente conhece da ciência, do pouquinho que a gente já tem de acesso. Imagine vocês só a nossa galáxia. A nossa galáxia, ela é composta de centenas de bilhões de estrelas. Olha só, a nossa galáxia, ela é composta de centenas de bilhões de estrelas, ok? A nossa Via Láctea, que de vez em quando ela aparece claro para a gente no céu, ela é composta de aproximadamente 100 bilhões de estrelas. A Via Láctea, que é uma partezinha da nossa galáxia, ela é composta de 100 bilhões de estrelas. Se nós sairmos hoje da Terra, na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, saíssemos hoje para chegarmos até a ponta da nossa galáxia, nós demoraríamos aproximadamente 100 mil anos. Veja bem, na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 100 mil anos para chegar na ponta. Isso é só para nós termos uma ideia do tamanho da nossa galáxia. Nós nem estamos falando do universo. Porque como os cientistas estão tendo uma visão ainda muito mais ampla do universo, as novas referências bibliográficas não estão falando em universo, eles estão falando em multiverso. Por quê? Porque o universo dá a ideia de um, e agora eles estão falando para nós da amplitude. Então estão colocando o tema do universo ou sobre o universo como multiverso, para nós termos uma ideia. Então, técnicos do Centro Espacial de Houston, admirados com esta grandiosidade, eles colocaram que tem que existir Deus. Tem que existir Deus. Porque ele é o maior matemático que existe. Segundo os cientistas do Centro Espacial de Houston, eles disseram desta maneira, por quê? Justificando a explicação deles. Quando nós lançamos uma espaçonave para fora da Terra, aquela parte que se desloca, que se chama bólide, quando a bólide se desprende da espaçonave que foi deslocada, do foguete, ela, para não cair no local populoso, para não cair em Nova York, Washington, Pequim, São Paulo, Londres, para não cair, eles precisam da exata posição da Terra em relação ao Sol, para calcular a queda da bólide, para que ela caia no deserto ou no mar. E eles disseram, só um matemático perfeito pode nos dar esse cálculo. Então, tem que existir Deus. Olha que interessante a visão dos cientistas. Por quê? Porque para eles, até para acreditar em Deus, tem que ter uma prova da ciência. Não basta a fé. Porque nós não somos cientistas. Como nós não somos cientistas, nós acreditamos em Deus. Acreditamos baseado na fé. A gente começa a pensar quem criou tudo isso, como coloca para nós o Livro dos Espíritos, lembram disso? Na pergunta de número 4, quando Kardec fala sobre a prova da existência de Deus, e aqui que os Espíritos respondem, no axioma que acreditais na vossa ciência, observai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, a vossa razão responderá significa o quê? Fé raciocinada. Mas os cientistas, eles precisam aprofundar mais do que nessa crença trazida pelos espíritos. Enfim, Einstein
quando ele fez a sua profissão de fé, porque ele também não acreditava em Deus, mas avaliando a teoria da termodinâmica, avaliando a velocidade do espermatozoide, no encontro com o óvulo nas trompas de Falópio, ali, quando ele viu que a célula inicial, o espermatozoide, encontra com o óvulo, quando os dois se encontram com o mesmo quanto de energia inicial no qual saiu do organismo masculino, ele coloca, tem que existir Deus, porque esta célula, para chegar até o óvulo, ela tinha um gasto de energia, só que ela tinha que ter pelo menos 50% de gasto de energia, e ela chega até o óvulo com o mesmo quanto da energia inicial. Então ele coloca, tem que existir Deus, porque não houve gasto de energia, e o encontro dessas duas células vão formar um indivíduo adulto, duas células, célula masculina e célula feminina, que formando o indivíduo adulto, no indivíduo adulto constituirão aproximadamente 60 trilhões de células com quanto da energia inicial. Então é o momento de Einstein fazer a sua profissão de fé. Então vocês imaginem, 60 trilhões de células movimentando o indivíduo adulto. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos conversando aqui, 60 trilhões de células compondo cada um de nós. Quando o Livro dos Espíritos, em Lei de Sociedade, na questão de número 766, coloca para nós, na resposta da 766, sobre a vida social, ele diz assim, a vida social está na natureza. Mas quando a gente lê essa resposta, a gente pensa na natureza, até na chuva que está caindo agora aqui do nosso lado, mas a gente pensa na natureza. Se vocês estão escutando algum ruídozinho aí, é da água, hein? É a presença da natureza na nossa palestra, tá certo? Então veja bem, a vida social está na natureza. Mas não é esta natureza, é esta natureza. A harmonia mental que eu travo com o meu corpo, eu crio essa vida social. São 60 trilhões de células que estão trabalhando em harmonia para que nós tenhamos esse movimento que estamos tendo aqui neste momento. Entenderam? Então, veja, eu estou falando das células epiteliais, eu estou falando das células do tecido conjuntivo, eu estou falando das células nervosas, das células neuronais. Aí, só para vocês terem uma ideia, vou pegar este exemplo do nosso sistema nervoso. Se nós estamos falando de 60 trilhões de células constituindo o indivíduo adulto, só de neurônios, nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios trabalhando em nosso favor. Vamos pegar um outro exemplo. A bomba cardíaca, ou seja, o coração, numa vida média de 70 anos, ele bate aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes, incansavelmente, a não ser naquele pequeno movimento da sístole e da diástole, porque nesse movimento de contração e dilatação, em 70 anos de vida, ele está batendo aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes. São informações que podem ser aprofundadas de conformidade com os estudos de vocês, que nós vamos encontrar no livro Lampadário Espírita, trazido por Divaldo Franco, sob a orientação de Joana de Ângeles, no capítulo 4, intitulado O Corpo. E ela vai expandir essas informações. Então imaginem vocês, nós chegamos da galáxia, apenas um raciocínio superficial,
bastante superficial para o ser humano, e nesse movimento de educação, nesse movimento de construção da plenitude da criatura, é necessário que nós saibamos lidar com a educação. Educação nas relações, educação no estado íntimo. Porque eu volto na questão de número 766 de O Livro dos Espíritos, porque se a vida social está na natureza, eu estou falando desta natureza e eu estou falando desta natureza. Eu estou falando do contato que tenho para comigo, como eu estou falando do contato que tenho para fora de mim. Contato com a espiritualidade, contato com a divindade, contato com as pessoas, contato com a criação de Deus. Então, nós estamos falando da plenitude da criatura. Ou seja, eu estou falando do movimento da educação. Porque para eu dar conta de admirar da galáxia, do universo, ou seja, do multiverso, até mim mesmo, até chegar aqui, eu tenho que ter um movimento de autoeducação. Nesse movimento de autoeducação, que Kardec vai colocar para nós como sendo criar hábitos saudáveis, então, nesse movimento de educação, que Pestalozzi, anterior a Kardec, vai colocar para nós como sendo um movimento de aprimoramento da criatura. Veja, Pestalozzi, quando ele faz essa colocação, nós vamos lá atrás, em Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates. Ela dizia que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, é trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Eu vou repetir. Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, dizia que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Então todos nós temos algo a oferecer. Se o trabalho do mestre é trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana, nós somos os educadores de nós mesmos. Eu posso colocar à baila, eu posso trazer à tona a beleza que existe dentro de mim. Todos nós podemos. Porque se Diotima diz isso como o trabalho do mestre, fazendo referência aos mestres que nós temos pela vida, colocando o papel da espiritualidade, colocando o papel dos nossos pais, colocando o papel dos educadores em todos os contextos, mas veja, para eu absorver este movimento, eu tenho que abrir a porta para receber estes conhecimentos, estes ensinamentos. O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Porque a palavra educar, que vem do grego, educiere, significa desenvolver um potencial. Desenvolver o potencial. Então todos nós temos potenciais para serem desenvolvidos. Mas essa decisão tem que ser nossa. Ah, mas a gente pode desenvolver o potencial negativo? Podemos, porque também temos a índole. Segundo as nossas construções de passado, nós também temos a índole com situações envolvidas com o negativismo, com a perversidade, com a destrutividade, com a agressividade. Nós também temos. Nesse movimento de cristianizarmos-nos, estamos então trabalhando o autoeducativo. Estamos trabalhando a educação do nosso estado íntimo, a educação das nossas perspectivas mentais, das nossas perspectivas afetivas, das nossas relações sociais. Então veja bem, eu estava no congresso, alguns anos atrás, chama-se Congresso Pensar. É um congresso promovido pela Universidade Federal de Goiás,
e junto à Secretaria do Estado de Educação do Estado de Goiás, e lá nesse congresso, estava no Centro de Convenções de Goiânia e estava acontecendo 2 congressos simultâneos. Eu tinha uma palestra no Congresso Pensar. O Congresso Pensar estava previsto para começar numa quarta-feira e terminar no sábado. A minha palestra estava prevista para quinta à tarde. E em outro auditório, acontecia um outro congresso promovido pela Escola de Paz do Brasil. Neste congresso da Escola de Paz, a minha palestra era na sexta-noite. Então, eu estava, na mesma época, no Centro de Convenções de Goiânia, e à quinta à tarde eu teria palestra no Congresso Pensar sobre Educação, promovida para professores, e havia professores, estudiosos do país inteiro. E no congresso promovido pela Escola de Paz, que trabalha a instituição família, e eu estava lá na sexta-noite. Enfim, só que a abertura do Congresso Pensar foi feita pelo Rubem Alves. E aí, quando eu vi que o Rubem Alves é que abriu o Congresso Pensar, dei um jeito de ir na quarta para o Congresso. Por quê? Eu já li Rubem Alves, mas eu nunca tive a chance de ouvi-lo pessoalmente. Eu já li, eu já escutei, mas aquele movimento de estar junto com o autor era um movimento diferente. Eu falei, vou na quarta para ter a chance de ouvi-lo. A palestra dele, ele falou sobre a importância de nós valorizarmos a natureza, de nós valorizarmos o movimento social na educação, que nós estamos nos prendendo em situações quiméricas, em situações passageiras, em situações que os nossos filhos futuramente, e olha, isso era início do século 21, se eu não me engano, entre 2007 e 2008, nós estamos valorizando situações que o próprio tempo vai superficializar isso. E ele falava para nós valorizarmos a nossa relação com a natureza, que é valorizar a nossa relação com Deus. Porque as nossas crianças, os nossos jovens, já não estão tendo acesso às situações que a liberdade promoveu para a gente nas brincadeiras, na socialização, nos contatos sociais, presos no mundo virtual. Não que é para descontextualizar o mundo virtual, nada disso. A gratidão ao mundo virtual precisa acontecer. Tanto que nós estamos conversando aqui agora em função da virtualidade. Mas nós não podemos desprezar o que nos trouxe esse movimento atual. Então imaginem vocês, ele colocava sobre a valorização das coisas naturais, e logo depois veio a palestra de uma outra professora da UFMG. Aliás, esta professora da UFMG, só eu e ela daqui de Minas, que fomos para este congresso, os outros eram professores de outras partes do país. Ela fez uma colocação muito interessante ali, quando ela disse que a potencialidade do jovem hoje no envolvimento sexual, a potencialidade na gravidez, ela está reduzida em aproximadamente 50% a 60% da produção de espermatozoide dos nossos avós. Imaginem vocês, a produção de espermatozoide dos nossos avós, estou falando aí de aproximadamente 40, 50, 60 anos atrás, ela era, para o volume de uma ejaculação, de aproximadamente 15 a 18 milhões de espermatozoides. 15 a 18 milhões. 50, 70 anos se passaram. Os nossos jovens hoje estão com uma produção de aproximadamente 8 a 11 milhões de espermatozoides. Então, vocês imaginem, e aí ela explica na pesquisa
que esse movimento, ele está acontecendo em função de nós valorizarmos muito mais os produtos que são industrializados do que os naturais. E aí ela vai fazendo uma série de estudos que só para nós termos uma pequena ideia, a abordagem que ela traz para nós. Ela fala, basta a gente pensar a quantidade de coisas que a gente alimenta, de condimentos, de enlatados, de conservantes, de agrotóxicos, que está no nosso dia a dia. A gente pega aquele suco caixinha com validade de meses. Como que a fruta que foi trazida daquela árvore transformou o suco e ainda vale 3 meses? De onde a gente acredita que ali tem um suco que vale 3 meses e que vai fazer bem para a gente? A gente pega um leite que foi tirado da vaca, que vai para a caixinha, que vai para o saquinho e fica meses ali na sua validade. Então imaginem vocês a quantidade de conservantes que a gente vai ingerindo. E aí ela coloca, fazendo outra referência, que é a própria natureza, os alimentos que chegam à nossa mesa, eles já não trazem a naturalidade lançada pela terra. Mas os agrotóxicos, os conservantes, para chegar na nossa mesa, a estrada que eles viajam, o tempo que eles viajam, na nossa cabeça está chegando fresquinho. Então vocês imaginem, o movimento de educação, ele é inclusive, eu estou citando um exemplo simples, na alimentação. Agora, se eu faço um movimento para me educar, porque veja, são alimentos que nós precisamos, mas quando nós pudermos evitar situações agressivas para o nosso organismo, evitemos. Por quê? Porque eu estou fazendo hoje um movimento de fora para dentro, mas eu preciso fazer um movimento de dentro para fora. É a perspectiva mental, é a perspectiva afetiva, para que eu me abra e receba a perspectiva espiritual. Mas se eu estiver com o corpo saudável, fica fácil eu fazer esses movimentos. Se eu estiver com o corpo agredido pelas questões que a sociedade oferece, pelas destruições que eu promovo aqui dentro, eu não terei facilidade de captar e conquistar esta plenitude. Então, vocês estão entendendo a forma com que nós estamos caminhando nesse raciocínio? Não é só a gente pensar no homem pleno, e nós vamos ver aqui o que é o homem pleno. É o homem regenerado. Nós vamos ver a colocação que o Hamed faz do homem regenerado. Mas veja, eu preciso, para chegar, eu preciso de construir, eu preciso de caminhar, eu preciso de degraus. Eu não vou dar um salto, não existe o salto. Então, se a evolução não dá saltos, por que nós vamos contrapor essa orientação que está vindo dos espíritos? A evolução não dá saltos. Então, vocês imaginem, voltando a essa questão da educação, Paulo Freire, que foi, alguns que não o conhecem, ele foi o homem mais premiado com o título honoris causa, doutor honoris causa do país. Aliás, para irritar aqueles que fazem aversão à educação ou aversão à política, ou melhor, aversão a políticos, só para vocês terem uma ideia, para aqueles que não conhecem e muitas vezes criticam, ele é um dos educadores mais valorizados do mundo, pouco valorizado no Brasil, mas é filho da nossa terra. Os 3 mais valorizados no mundo, que mais receberam títulos, inclusive este, doutor honoris causa, primeiro é Paulo Freire, depois o sociólogo, antropólogo Darcy Ribeiro, e que também foi político, e depois aquele que está na nossa geração, que todos nós conhecemos. Vocês já ouviram falar num tal de Fernando Henrique Cardoso? O próprio, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Então vocês imaginem, mas Paulo Freire,
coloca para nós que não se faz uma educação numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Não se faz. Ele fala que educação exige 4 grandes aspectos: conhecimento, desejo, mudança. Veja, é uma equação: conhecimento mais desejo mais mudança. Esta equação, a soma destes 3 aspectos, exige tempo. 4 aspectos de uma educação saudável: conhecimento, desejo, mudança. E isso tudo nós teremos tempo para conquistar. Tanto que Paulo Freire diz mais, ele diz: saber e sabor. Saber e sabor têm a mesma raiz, o sabe. O que ele quer dizer? Prazer em conhecer, ou conhecer com prazer. Conhecer e se conhecer. Conhecer com prazer e ter prazer em conhecer. Se conhecer com prazer e ter prazer em se conhecer. Então veja, a equação que Paulo Freire deixa para nós. Se Paulo Freire coloca para nós sobre a importância do movimento educativo, e aí eu coloco para nós a importância deste movimento autoeducativo, porque eu posso aplicar tudo isso aqui. Aí sim nós vamos caminhar na direção da plenitude da criatura. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Agora nós vamos caminhar na direção do indivíduo pleno. Porque veja, no capítulo 3 de Eclesiastes, no versículo 7, ele vai colocar para nós sobre tempo de coser e tempo de rasgar. Coser no sentido de costurar. Tempo de coser e tempo de rasgar. Tempo de falar e tempo de silenciar. Tempo de ficar calado. Então, como nós estamos usando essa relação? Eu tenho que costurar hoje. Qual o tempo que nós estamos? Nós estamos no tempo de costurar relações ou no tempo de rasgar relações? Eu estou no tempo de costurar o meu estado íntimo ou eu ainda estou rasgando valores que eu preciso absorver? Porque se nós entendermos na íntegra, dentro da compreensão que a gente tem, tempo de coser e tempo de rasgar, ou seja, hoje eu posso fazer as duas coisas aqui dentro. Eu vou rasgar aquele estado íntimo conturbado, pernicioso, agressivo, e vou começar a costurar uma construção nova dentro de mim. Porque eu tenho valores. Nós temos valores. Vocês têm valores. Então, quando nós estamos fazendo este movimento, eu rasgo o que está negativo, porque eu estou aprendendo coisas novas. Se eu estou aprendendo, eu vou mudar. Porque não faz sentido a gente aprender e não fazer movimentos de mudança. Ah, mas a gente não consegue mudar assim. Mas ninguém consegue, gente. Não existe essa mudança com estalar de dedos. A mudança ela é lenta, ela é progressiva, ela é necessária, mas ela é progressiva. Ela vai acontecer, degrau a degrau. Ela vai acontecer. Ah, mas eu queria, olha, nós vamos fazer só o próximo degrau.
Eu não estou na terra para me angelizar, eu estou na terra para me melhorar. A irmã Sidufo, conversando com Inácio Ferreira, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo intitulado Ser Melhor, ela coloca que a gente precisa se preocupar em ser melhores e não em sermos o melhor. Eu não tenho que ser o melhor, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor hoje do que ontem. Eu preciso ser melhor nesta encarnação do que na encarnação anterior. Ser melhor. Eu não tenho que ser melhor do que o outro, do que aquele palestrante, do que aquele empresário, do que aquele profissional, do que aquela área, do que aquela casa espírita. Eu não tenho. Ninguém tem este compromisso. Nós temos o compromisso de sermos melhores. Então, vamos fazer esse movimento. Vamos fazer este movimento. Porque este movimento ele é autoeducativo. Se eu estou dizendo, nosso momento hoje é de costurar e de rasgar, baseado na passagem de Evangelho, vocês imaginem quando ele fala, é tempo de falar e tempo de calar. Há tempo para falar e há tempo para calar. Avaliemos hoje como estão as nossas relações. Avaliemos. Eu só estou fazendo referência a um versículo. Como que as nossas relações ficaram conturbadas, perturbadoras, agressivas de algum tempo para cá? Nós estamos tendo uma necessidade de provar a nossa razão. Gente, nós temos que parar com isso. Eu não tenho que provar para o outro que eu estou certo. Eu tenho que fazer aquilo que eu penso que está certo, porque não é o outro que responde por mim. Eu respondo por mim diante da consciência divina. Vamos pegar um exemplo. A última eleição para presidente. Veja, nós tivemos dissensões, nós tivemos famílias porque não concordavam com posicionamentos. Tivemos 2 candidatos lá no segundo turno, famílias entrando em dissensões, agressões, retirando da rede social, agredindo por uma simples falta de bom senso. Por quê? Porque não estava dando conta de respeitar a postura do outro. E o que Eclesiastes coloca para nós? Tempo para falar e tempo para calar. Se o outro pensa A e você pensa B, é uma questão sua. Qual o problema de você pensar diferente? Ah, mas ele tem que pensar como eu. De onde que a gente está tirando isso? O outro pode pensar do jeito que ele achar melhor. Tem aqueles que pensam em A, tem aqueles que pensam em B, e tem aqueles que não concordam com nenhum dos dois. Eu sei que quando eu falo A e quando eu falo B, vocês estão pensando A de Haddad. Aqui, Haddad é com H, tá? E B do presidente. Mas veja, quem pensava no candidato Haddad, quem pensava no candidato Bolsonaro, estava ótimo. Mas esse não tem que convencer esse, vocês estão entendendo? Que nós temos que aprender a respeitar a postura do outro. Tinha aquele grupo que não concordava com nenhum dos dois, com nenhuma das duas posturas, nenhum dos dois posicionamentos políticos, econômicos, sociais. É aquele grupo que não votou em nenhum dos dois. Ah, mas esse é omissão. Não é omissão. Por não concordar. Ah, não, vou votar nesse porque eu não quero que esse ganhe. Ah, não, vou votar nesse porque eu não quero que esse ganhe. Não existe isso. Nós temos que aprender a respeitar o posicionamento de cada um. Então, tempo para falar e tempo para calar. Se o outro pensa no candidato B, ótimo. O outro pensa no candidato A, ótimo. Você vota de conformidade com o seu estado íntimo. Eu não tenho que agredir, eu não tenho que destruir, eu não tenho que desconstruir, eu não tenho que fazer esse movimento. Por quê? Porque isso é um desrespeito.
Há tempo para falar e tempo para calar? Se alguém me pergunta, me posiciono. Se não me pergunta, eu não preciso. É tempo de calar. Aí as pessoas me perguntavam assim: Emerson, em quem que você vai votar? Eu respondia o óbvio. Vocês estão pensando assim, qual que é o óbvio dele, hein? Aqui, sabe qual que é o óbvio? O voto é secreto. O voto é secreto. Ah, Emerson, mas custa você falar? Custa, o voto é secreto. Ah, não, quando fala assim, vai votar em... Ok. Ah, não, se você concordou, então vai votar em... Ok também. O voto é secreto. Eu posso votar no candidato A, eu posso votar no B, eu posso não votar em nenhum dos dois por não concordar com nenhuma das duas posturas, e isso não é omissão. Então imagine, o nosso país ficou dividido em 3. O que ganhou, ganhou com alguns milhões de votos na frente. O segundo ficou alguns milhões de votos atrás e muitos milhões, quase empatando, não concordavam com nenhum dos dois posicionamentos. O não concordar não significa que vai atuar contra a gente. Ser adversário não é ser inimigo. Ser adversário não é ser inimigo. Então, nós podemos ser adversários, por quê? Porque pensamos diferente. Quando nós respeitamos o pensamento diferente do outro, o outro respeita o nosso, estamos caminhando para a plenitude das relações. Vocês vão lembrar, quem leu Nosso Lar? Quem não lembra, eu vou citar, quando André Luiz cita para nós a respeito de um ministro que esteve aqui na Terra durante a Segunda Guerra Mundial, é o ministro Benevenuto. E o ministro André Luiz pergunta assim: qual foi a maior dificuldade que ele e aqueles que o assessoravam, aqueles que o ajudavam, que o acompanhavam, tiveram no atendimento, no resgate daquelas vidas que estavam sendo ceifadas na Segunda Guerra Mundial? Olha a resposta do ministro. A maior dificuldade foi socorrer os soldados alemães que estavam desencarnando. Porque quando nós aproximávamos dos soldados alemães, como eles não tinham envolvimento com nenhuma religiosidade, ele não está falando de religião, não tinham uma percepção da divindade no estado íntimo deles, eles olhavam para nós e acreditavam que nós éramos assombração, os fantasmas, e eles corriam com dificuldade de receberem ajuda. Essa foi a maior dificuldade. Então eles não vieram? O ministro responde: não, eles não aceitaram. Eles então terão que despertar esse movimento dentro deles, ou seja, respeito à posição íntima de cada um. É o que nós estamos falando. Tempo de falar e tempo para calar. Então nós não temos que agredir as pessoas por não pensarem como nós. Não temos que agredir. Como também não podemos ser agredidos por pensarmos diferente. Vocês imaginem que no Brasil tem os chamados institutos de pesquisa. Já ouviram falar? Pois é. Então vocês imaginem, só fazendo uma observação para ficar na nossa mente, para a gente questionar. Não estou dizendo que vocês têm que concordar ou discordar, por quê? Porque há tempo de falar e tempo de calar. E agora é a minha vez de falar. Então eu vou falar. Olha só, existe um instituto de pesquisa. A minha lógica, se o voto, falando só do voto, não estou falando do instituto de pesquisa em outras pesquisas. Se o voto é secreto, por que existe instituto de pesquisa que te pergunta em que você vai votar? A lógica, o voto é secreto. Aí quando a gente não responde, mas custa, o voto é secreto. Aí tem um instituto de pesquisa que fala que é esse que ganha, aquele que ganha, quem está em segundo, quem está em terceiro, qual a porcentagem, esse aqui não vai subir, não, olha, esse aqui começou a subir. Se porventura ele está fazendo toda essa pesquisa e está todo mundo falando, é sinal de que o voto passa
a não ser secreto. Ele passa a ser apenas obrigatório, porque só no Brasil. Em outros países também devem ser, eu não sei citar. Mas no Brasil ele é obrigatório. Então, ele é secreto até onde? Porque se existe instituto de pesquisa, acaba o silêncio do voto. Vocês estão entendendo o raciocínio? Por outro lado, ele é obrigatório. Ah, mas obrigatório em qual contexto? Naquele contexto de que você tem que ir lá, porque senão, veja bem, vem punição. Punição é, você não consegue passaporte, não consegue visto, né? Tirar seu passaporte. Não consegue entrar para um órgão público, caso você passe no concurso, não consegue entrar para a universidade, caso você passe no vestibular e vá fazer a sua matrícula, que eles vão te pedir o título de eleitor, se tiver. São essas punições. E uma multa que hoje está no valor absurdo de R$ 3,50 aproximadamente. Então, se você fica sem votar 1, 2, depois, se você ficar, você vai lá e paga 2 ou 3. Não estou fazendo apologia à não votação ou o não cumprimento da lei, nada disso. Eu estou dizendo para vocês que nós temos muitas incoerências, porque não estamos dando conta de respeitar hora de falar e hora de calar. E aí, o capítulo Quem são os regenerados do livro Renovando Atitudes, nós vamos ver aqui, eu vou só pegar uma colocação para você, algumas. O texto é bem profundo da colocação de Hamed, quando ele diz assim: regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Olha o que nós estamos acabando de falar. Regenerados são aqueles que não podem modificar o mundo dos outros, só pode modificar o seu mundo. Eu não posso modificar o mundo das pessoas, mas no meu mundo que eu posso modificar, eu posso fazer o melhor em torno. Eu volto à questão política, mas podemos voltar às questões sociais, os conflitos religiosos, os conflitos da via pública. Eu posso fazer o melhor de mim. Eu não vou mudar o país, mas se eu puder fazer em torno de mim, eu já trabalho para a mudança do país. Vocês estão entendendo? Veja bem, se todos nós usássemos as nossas mãos, se nós dessemos as nossas mãos no movimento de solidariedade, nós não teríamos mãos livres para matar, roubar ou traficar. Se todos nós dessemos as mãos no movimento de solidariedade nas nossas relações, nós não teríamos mãos livres para matar, roubar ou traficar. Então vocês imaginam, eu estou voltando ainda no mesmo versículo, tempo de coser e tempo de rasgar, tempo de falar e tempo de calar. Olha a nossa relação com o bom senso. Quem são os regenerados? O indivíduo pleno é aquele que caminha para a autoconsciência. Eu não tenho que me preocupar em conscientizar o grupo, eu vou me conscientizar primeiro. E aí eu me coloco à prova e passo também a trabalhar em favor do grupo. Mas se eu não faço por mim, como que eu vou fazer por alguém? Quando nós vamos ver lá no Velho Testamento, quando Moisés fala para nós em amar o próximo como a ti mesmo, Moisés fala em Levítico, Moisés fala em Deuteronômio. Quando ele fala amar o próximo, não foi Jesus que falou amar o próximo como a ti mesmo, não. Quem falou pela primeira vez amar o próximo como a ti mesmo foi Moisés. Quando Moisés fala para nós no capítulo 19 de Levítico, amar o próximo como a ti mesmo, no versículo 18, Jesus vem lá no capítulo 5 de Mateus, fazendo referência ao Sermão da Montanha, que em Mateus compreende 3 capítulos, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, e é o Sermão da Montanha mais completo dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João.
O Evangelho de Mateus, no versículo 17 do capítulo 5, Jesus diz assim: não vim destruir a lei. Quem trouxe a lei? Moisés. Moisés trouxe a lei. Amai o próximo como a ti mesmo, Moisés já colocou. Jesus fala, não vim destruir. Mas Jesus, mais na frente, ele vai trazer para nós um novo ensinamento. Qual ensinamento? Amai os vossos inimigos. Mas entendamos, porque muitas vezes a gente pensa que o inimigo é o de lá. Gente, aquele lá que não concorda com a minha postura, ele não é o meu inimigo, ele é o meu adversário. Eu preciso dele, porque eu preciso do diferente. O diferente me faz pensar. Imagina vocês, se um time de futebol não tivesse adversários, ele ia jogar com quem? Imagina se um político não tivesse adversários, ele ia avaliar as posturas, os projetos, ele ia avaliar como? Imagina se numa família não tivessem adversários, como que aquela família ia progredir? Eles iam achar que tudo que eles fazem está sempre certo. O marido e a esposa, eles precisam de ser adversários, adversário de conceitos, adversário de construções, mas que eles sejam coesos no diálogo. Por quê? Porque é o tempo de falar. E muitas vezes eles têm que rasgar concepções que trouxeram de uma outra relação, da relação de solteiro, ou daquela primeira relação conjugal, para coser, para costurar uma relação nova. E aí, nessa construção, é tempo de falar. Nós estamos construindo um movimento novo. Então, vocês imaginem, nós precisamos de fazer essas construções. Quando Jesus fala para nós, amai os vossos inimigos, ele está colocando, não é aquele inimigo, este inimigo. Porque eu tenho dentro de mim inimigos. Quando eu me prendo na vaidade, no mal-estar, no pensamento negativo, na indisposição, na agressividade, são os inimigos. Mas quando ele fala amai os vossos inimigos, por quê? Porque entendendo que eu tenho essas dificuldades, eu começo a me transformar. Se eu não entendo, eu não mudo. Se eu não entendo, eu não faço movimentos de transformação. Se ame, para que você mude. Se eu me amo, fica fácil amar o próximo. Se nem eu me amo, eu vou amar alguém como? Ah, eu amo o mundo, o meu problema é porque eu não me amo. Eu amo as pessoas, mas eu não me amo. Como? Não tem jeito. Aí vem a orientação de Jesus, amai os vossos inimigos, ame o vosso estado íntimo conturbado, porque assim você reconhece que tem o movimento interno de conturbação. Esta colocação é a própria colocação do Eclesiastes no versículo seguinte, quando ele fala, há tempo para odiar e tempo para amar. Odiar não quer dizer que eu tenho que sair cravando, agredindo, não. Eu preciso perceber que eu tenho estados negativos. Por quê? Porque nesse movimento de raiva, eu vou colocar aqui entre aspas, raiva desse estado íntimo conturbado, para que eu me reconstrua. Tá claro isso? Então, há tempo para amar e tempo para odiar. Neste movimento de autodescobrimento, eu estou reconhecendo aquilo que eu já construí. Eu não estou conhecendo apenas. Se eu tenho aquele desvalor, a mentira, eu tenho o valor da mentira dentro de mim, então eu estou revendo. Por quê? Porque eu estou construindo esse valor há séculos. Hoje eu estou entendendo que ele é um desvalor. E aí eu vou odiar, ou seja, eu vou extirpar. Eu reconheço, então eu vou começar a construir valores novos. Eu reconheço que eu tenho a índole da vaidade. Se eu reconheço que eu tenho a índole da vaidade, eu vou odiar isso. Eu preciso destruir, eu preciso desconstruir. E eu vou valorizar um novo que está surgindo dentro de mim. Veja, não é desleixo, não. A gente precisa se cuidar. Aquela vaidade disciplinada, onde tem o autocuidado, ela é importante. Quem vai colocar isso para nós é o livro Médiuns,
o espírito de Miramês, através de João Nunes Maia, no capítulo intitulado Vaidade, que é a importância do autocuidado. Então, há tempo para odiar, mas há tempo para amar. Mas Hamed traz ainda para nós, falando dos indivíduos regenerados, que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são as suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Não sou eu que vou mudá-los, eu vou mudar a minha maneira de lidar com eles. Eu não vou mudar o ambiente, eu vou mudar a minha maneira de perceber o ambiente. Eu não preciso de perceber de forma agressiva. Eu não preciso de denegrir o ambiente, aquelas pessoas. Mas quando eu sentir que foge da percepção doutrinária, evangélica, quando eu perceber, eu vou despertar em mim o sentimento de misericórdia. Misericórdia. Aí eu estou criando um ambiente novo. Tá claro isso, gente? Tudo bem? E aí ele coloca, quem são aqueles que, os regenerados? Os regenerados trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação. São consideradas criaturas sábias pelos seus constantes insights. Então, se são considerados criaturas sábias pelos seus constantes insights, aprendamos a regenerarmos-nos, abrir a nossa concepção para a espiritualidade. O que é um insight? São aquelas respostas súbitas que chegam para nós. Tudo bem? Aquelas respostas que chegam depois de uma avaliação, depois de um estudo, de leituras, que você mantém o seu arcabouço mental, o seu arcabouço íntimo. De repente você está com uma dúvida, com uma questão, chega uma resposta, pode ser uma informação que o desencarnado está te passando? Sim, mas ele te passou porque você está com a mente aberta para receber. São os insights. Então, neste momento que eu estou fazendo movimentos autorreconstrutivos, eu estou trabalhando para a plenitude do meu estado íntimo, que nós estamos fazendo o movimento de autorreconstrução, estamos trabalhando para a plenitude do nosso estado íntimo. Essa plenitude é o homem integral, é o ser pleno. Vocês estão entendendo que isso é uma construção? É uma construção. Dia a dia, degrau a degrau, momento a momento, nada repentino, não vamos nos angelizar numa única encarnação, nada disso. Vamos fazendo movimentos progressivos, mas movimentos reais, que a gente sabe que ali é uma resposta à nossa luta. E aí, o Hamed coloca para nós assim, que ele fecha esse texto, mas depois eu penso que vocês devam dar uma lida nele com calma, estudem parágrafo a parágrafo. Eu dissequei apenas pequenas partes para alicerçar o nosso estudo, quando ele diz para nós assim: os regenerados são aqueles que vão assumir, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria da contribuição perante a divindade. Cada um tem uma missão. Eu não tenho papel de questionar a missão do outro, tomara que ele cumpra a missão dele. Eu volto naquela fala que nós trouxemos: se todas as pessoas dessem as mãos, não teríamos mãos livres para matar, roubar ou traficar. Por quê? Porque se todos nós fizermos, o movimento é de solidariedade. Mas ainda que não façamos, cada um faz a sua parte, já que nem todos. Por quê? Porque a missão ela é individual. Então,
constataram que cada um tem a sua própria contribuição, sua cota própria de contribuição perante a criação, e que não nasce no planeta nenhuma criatura, atenção para isso, não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido pré-determinada. Todo mundo tem uma tarefa, ninguém está por acaso, ninguém caiu de paraquedas, nada disso, todo mundo tem. E aí, se o versículo encerra para nós essa passagem do capítulo 3 de Eclesiastes, se o versículo 7 fala tempo de coser e tempo de rasgar, há tempo para falar e há tempo para calar, o versículo 8 coloca para nós há tempo para amar e tempo para odiar, mas ele encerra dizendo há tempo de guerra e há tempo de paz. Se estamos vivendo hoje na conturbação transitória do planeta, em algumas situações, a guerra está acontecendo nos movimentos sociais, políticos, econômicos. Não vamos transpor esse movimento agressivo para o nosso estado íntimo. Nós já temos os nossos conflitos. Vamos reconhecer esses conflitos e fazer movimentos de mudança. Reconhecer esses conflitos e fazer movimentos de mudança é atender uma colocação de Jesus. Quando ele, no capítulo 16 de João, no versículo 33, ele coloca para nós que em mim tenhais paz. Ou seja, saibamos buscar o cristianismo, saibamos buscar a dignificação dos ensinamentos. Tanto que ele coloca, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É uma mensagem de esperança para nós. Então, atendamos a mensagem, façamos um movimento de autorreconstrução. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Se nós já temos conflito, também temos o Cristo, acenando para a gente que podemos buscar esta paz. Mas não vamos transpor para o muro do nosso estado íntimo, não vamos transpor o muro do estado íntimo e trazer os conflitos para dentro de nós. Vamos trazer os ensinamentos e transpor para fora, colocar para fora, superar em contato com as pessoas, oferecendo o melhor que nós temos nas nossas relações. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido nosso bate-papo de hoje. Até breve, se Deus quiser. E fiquem com Deus.